Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Lino Meirelles, sou diretor e roteirista e bem-vindos ao Esse Filme é Bom? Podcast do Metrópolis.com sobre cinema. A cada 15 dias, trago alguém para conversar comigo sobre um filme diferente. E detalhe, um de nós acha o filme bom, o outro não. A ideia é discutir cinema, em detalhes, com spoilers. E já adianto que prefiro ter convidados muito mais inteligentes do que eu. A gente não quer convencer um ao outro, até porque nossas opiniões não importam. Nada importa, exceto seu like. Segue a gente na sua plataforma de áudio preferida. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com mais um episódio do Esse Filme é Bom, conversando com Márcio Salem, um dos maiores críticos do Brasil, um dos maiores e melhores professores, inclusive de cinema do Brasil. Tudo bem aí, Márcio? Tudo bem, Lino? Obrigado pelo convite. Um abraço aqui de Fortaleza. Hoje nós vamos falar do filme de terror Midsommar, de Ari Aster. Um casal viaja para o norte da Europa para visitar o lendário festival sueco de verão de uma cidade rural. O que começa como um retiro idílico, rapidamente se transforma em uma competição cada vez mais violenta e bizarra nas mãos de um culto pagão. Tum, tum, tum. Márcio Salem, esse filme é bom? Muito. Inclusive, o melhor do Ari Aster. Com 2 horas e meia é muito raro, mas eu não quis abandonar o filme, mas eu estava torcendo para dormir um pouquinho no cinema. E mesmo assim eu não consegui. Não conseguiu porque é tudo à luz do dia, tá tudo muito claro, né? Também sou professor de um curso de terror. Eu acho interessante um dos gêneros do terror, que é o folk horror, ou horror folclórico, que leva os espectadores para terras que eles não conhecem, para espaços que eles não conhecem. Eles são alienígenas em um determinado lugar, alienígenas a costumes, a tradições. E o filme explora este mesmo tipo de terror que já havia sido explorado, por exemplo, em Um Homem de Palha, só que de uma forma, de uma perspectiva mais contemporânea e que entra até dentro de uma linha de um tipo de terror mais metafórico que tem sido ou tem se tornado cada vez mais constante nos dias atuais. E eu acho que o filme consegue trilhar tanto o primeiro lado, que é o lado do folk horror propriamente dito, o lado do estranhamento barra encantamento, quanto o lado também da metáfora. Ele sabe acertar muito bem os ponteiros da sua metáfora. Ele não deixa nenhuma coisa solta, ele não deixa nada ao alvedrio, do acaso. Ele amarra tudo bem direitinho. E faz isso com muito terror, de uma maneira que surpreende também, me tira um pouco da minha zona de conforto, que esperava, ou poderia esperar um determinado tipo de folk horror, e acaba vendo coisas que eu não estava esperando, acostumado, habituado a ver a maneira com que o Ari Aster retrata tanto a comunidade quanto a reação dos personagens naquela comunidade. Quando você menciona essa nova tendência do terror, você faz referência ao terror elevado, tão chamado assim nos Estados Unidos? Aquele fake, né? Aquela teoria falsa de pós ou de terror elevado, e que já ganhou o nome também de terror da A24. Que é uma bela falácia, porque o terror sempre flertou com temas contemporâneos, temas da vida mundana, lá desde o gabinete do Dr. Caligari, quando eu estava falando de enlouquecimento, por exemplo. Só que aí inventaram de resgatar ou de inventar um termo que faz o menor sentido para dentro do terror. Márcio, você é um crítico e eu sou um crítico também. Você, obviamente, dá um curso sobre o cinema de terror e o terror é um dos meus gêneros favoritos também, justamente por ele causar reações fisiológicas no espectador, né? E um dos problemas desse filme é que nós, como críticos, nós também temos vícios. Nós temos vícios do que a gente gosta e vícios do que a gente não gosta. E eu acho que esse filme trabalhou muito bem em vícios de algo que eu não gosto no cinema de terror. Uma coisa que eu já acho batido, talvez seja uma coisa só minha. Como você também mencionou, o terror é usado muito como um gênero de metáfora. Os personagens estão vivenciando algo internamente. O horror que acontece ao redor deles é uma externalização de um sentimento que eles estão tendo internamente. Então, e eles têm que reagir a esse terror, e ao reagir a esse terror, eles superam o drama interno que eles estão tendo. Eu não sei se você vai concordar comigo sobre a metáfora de terror nesse filme. Hey. Danny. Babe. Uma coisa que eu acho que ultimamente está sendo super utilizada no cinema de terror, que é o terror como metáfora de luto. A metáfora pela qual a personagem da Florence Pugh passa depois que a família dela morre em decorrência de um ato da filha, da irmã, no caso, né? A irmã comete um suicídio coletivo, praticamente. Ela suicida a família, ela assassina a família.
e a personagem da Florence Pugh, que já era uma mulher, que ela tem um relacionamento meio conturbado com o seu namorado, ele já queria dar um pé na bunda dela, só que ele continuou por pena, porque ela é uma pessoa que, ao longo de toda a narrativa, permanece passiva aos atos que estão acontecendo ao seu redor. Ela é tão internalizada, essa dor ou essa culpa, como tu citaste, que ela acaba se colocando numa postura eternamente de defesa. E ela é o alienígena dentro do filme porque ela chega na cidade sueca toda de preto. Ela é a sombra daquela cidade às claras, né? Então, eu concordo contigo, a metáfora é ela, o desenvolvimento dela, deixar de ser essa personagem passiva, complexa, de culpa, de luto, e se tornar uma pessoa ativa, que no fim do filme decide o que vai acontecer com um determinado personagem. Eu tinha gostado muito do filme Hereditário, do Ari Aster, ainda gosto, e fui com muita expectativa para esse filme. E eu tenho que dizer que talvez os primeiros 20 minutos ali, até eles chegarem na Suécia, é um dos ganchos mais interessantes que eu nunca tinha visto num filme de terror. O setup é esse o seguinte, né? Tem um casal que está prestes a terminar, pela vontade do homem do casal, e na hora que ele está contemplando esse terminar, ocorre uma tragédia familiar com a personagem da Florence Pugh. A morte da irmã dela e o assassinato dos dois pais. E aí o cara fica nessa situação... Sabe aquelas comédias de costumes? Pessoas, assim, tendo desencontros sociais? É quase como um terror de costumes. Eu não consigo lembrar de outro terror de costumes. E a agonia de você vivenciar esses primeiros 20 minutos do filme, pô, agora ter que carregar a namorada que ele queria se livrar... Eu tô sendo meio insensível aqui, porque eles são personagens fictícios, tá? Mas é uma dinâmica provocadora, é uma dinâmica que eu nunca tinha visto no filme de terror, que me deixou achando que seria um filme imprevisível. Eu não sei se você consegue citar algum outro filme que contemple isso, né? O término de um relacionamento que depois é mantido por uma tragédia familiar. E todas as conotações, toda a dor, toda a sem-graciça que leva a isso, né? O namorado dela tá indo para a Suécia para fazer um trabalho acadêmico baseado nos costumes daquela comunidade e tá plagiando um amigo que teve a ideia primeiro do que ele, né? Ele ia para lá para finalidade acadêmica, ele leva ela meio que a reboque para que, pô, vamos embora dar uma distração para ela, porque se eu deixar ela aqui sozinha em casa ou se eu deixar ela sozinha aqui onde quer que eu esteja, pode ser que aconteça algo pior. Então vamos embora levar ela comigo porque eu não tenho coragem de tomar a decisão que ela vai ter coragem de tomar no final. Aquela viagem ali era meio que como o tchau dele pra ela, né? Ele ia terminar com ela e viajar pra se livrar, assim. Fica com tanta culpa ele também, né? Tanto sem gracice. Acho que tem que ter um terror da sem gracice. Eu vou adorar esse filme. E aí ele acaba convidando ela, ele até fala pros colegas assim, eu convidei ela, mas ela não vem, tá, pessoal? Eu convidei ela, mas ela não vem. E ela vai. A partir do momento que eles chegam na Suécia, aí é que eu acho que o filme desanda porque ele fica completamente previsível, né? Você sabe que essa galera chegou lá pra morrer um a um nesse culto que parece hedonístico, mas que na verdade eles vão ser consumidos por esse rito sueco. Eu passei 2 horas ali, muito vagarosas, esperando isso materializar. Mas será que a previsibilidade ou a imprevisibilidade é bom ou ruim, por exemplo, para esse filme? Talvez tu tenha sido fisgado, como você citou, pelo setup do filme, né? Pela introdução do filme. E dentro de uma lógica, até mesmo uma lógica de horror, em que a gente costuma saber, e sobretudo do horror folclórico, porque, como você bem citou, embora seja previsível, o destino deles não é tão previsível como o destino deles se desenrola. O destino deles se desenrola por vias tortas, ainda que previsível seja, né? Talvez não tanto o final, ou como acontece o final, propriamente dito, mas previsível é. Então, eu não sei, eu não me incomodo tanto com a ou imprevisibilidade de certos filmes, ou da maioria deles, até porque a gente, eu e você, nós somos pessoas que já viram, pô, milhares de filmes ao longo da vida. Para nós, o que parece imprevisível, previsível, não é o mesmo padrão do que aparece para um espectador médio, né? Quando ele está assistindo o filme, ele talvez ele nunca tenha visto um terror folclórico.
você falou que o terror é um gênero de desconforto ou de reações fisiológicas, me pegou pelo corpo, já começa pelo corpo, porque o horror corporal sempre me dói. Quando começa a nascer pequenas gramas, ou ela começa a alucinar que está nascendo grama no corpo dela, está nascendo planta no corpo dela, aquilo ali já começa a torce meu instinto natural. E aí você pega um mundo que é solar, um mundo que parece ser benigno, um mundo de branco, de cor alva, pacífico, super iluminado, e você começa a ver atos brutais que são até indescritíveis, eu acho, entre nós, né? Você vê, por exemplo, uma pessoa que ela é mantida viva, o pulmão dela continua respirando, mas ela está toda eviscerada, quase como uma grande mariposa aberta sobre uma tenda, lembrando aqui Silêncio dos Inocentes. Então você vê coisas que você não espera, nem da forma brutal que você espera ver. Pra mim, o gênero mais angustiante de terror sempre vai ser o body horror. Um dos maiores expoentes, o David Cronenberg, cujos filmes eu vi muito novo. Eu vi, tipo, A Mosca na televisão, tarde da noite, quando eu não deveria. Então, sempre marcou. O body horror sempre marcou em mim. Pra mim, é sempre o terror mais visceral. Mas enfim. E isso eu acho que vai desde o início do filme, desde os primórdios, quando aquele casal de anciões, eles cometem um ato de suicídio, né? Eu acho que isso, inclusive, é muito importante dentro da metáfora da lógica do filme. É como a protagonista está sempre muito perto da lógica da ideação suicida. Ela está sempre namorando a lógica da ideação suicida. Seja por causa de como se veste, seja por causa dos seus familiares, seja por causa do mundo em que ela está. Então, eu acho tudo isso se comunicando muito bem. Eu vou falar que essa cena dos velhinhos se jogando do penhasco lá foi quando eu comecei a não gostar do filme. Porque demora 5 minutos e desde o tempo que a velhinha aparece lá em cima, você não tem outra ideia a não ser que ela vai se jogar de lá. Eu acho que isso me afetou assim, eu fiquei assim, pula logo, sabe, no final das contas. Eu não acredito que tu não esperou que ela fosse elevada que nem o Simba em Rei Leão. Seria mais provocador, mas de fato, eu acho que pra nós quase nenhum filme é imprevisível, né? Esse filme mudou completamente quando eles chegam na Suécia. Eu acho que toda a dinâmica construída antes, nos 20 minutos anteriores pelo Ari Aster, é descartada. Não existe mais aquele desconforto dela estar lá, não existe mais esse luto dela pela irmã, porque tem muita coisa acontecendo lá, realmente. E eles estão lidando, como você falou, como alienígenas no planeta novo. Até flerta um pouco com a mentalidade dela quando aparecem uns takes da irmã dela, né, naquele cenário ali, uma coisa meio perturbando ela. Aí o filme virou um folk horror, eu acho que como qualquer outro, né, como manda a tradição. Eu achei que virou um filme formulaico. Apesar do Ari Aster com certeza ser um diretor que chegou para ficar no mainstream, é um diretor com uma precisão técnica muito, muito acelerada, né? Ele virou um dos favoritos novos diretores do Scorsese, que também é um diretor que prima pela direção técnica, pela precisão de câmera, pela precisão de áudio. Nej, 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 nej! Vad håller du på med? Sluta bort därifrån! Vad håller du på med? Din jävla idiot, bort därifrån! Hey, whoa! Bort! Ta bort din äckliga jävla kukosteg! What? Okay, Försvinn relax, därifrån nu! What did I do? Våra förfäder ligger där! Ja, what Du is står going och on? What pissar på happened? What mina happened? förfäder! Din lilla amerikanska jävla vän! Stod just och pissade på rotvältan! Bort med dig, gå ifrån honom! Dude, okay. Ser du inte vad han gör? You pissed on the ancestral tree. The tree? So yes, yes. Todos eles encarnam estereótipos de gringo, né? Você tem o taradão que faz xixi na árvore, você tem o estudante nerd, ele viola as regras, né? Ele entra na casa lá pra ver o livro de costumes, fotografar o livro de costumes. E você tem o segundo personagem principal, o namorado. Essa viagem desses 5 personagens da Suécia é composta por um estudante de doutorado que está estudando os costumes dessa região onde ele vai e ele não tem a mínima ideia do que vai acontecer. Isso me lembra também o cinema etnográfico. Para quem está ouvindo a gente agora, o cinema etnográfico foi um primeiro cinema documental, um dos primeiros modalidades de cinema documental em que os diretores colocavam as câmeras para retratar costumes, para invadir o espaço de povos originários e retratar aqueles costumes que consideravam selvagens. E eu acho que o filme tem um pouco disso, ele tem um pouco dessa disfarçatez etnográfica. Ele mostra que são os etnógrafos que, na verdade, levam uma certa selvageria para dentro dos costumes dos povos originários, já que não entendem e julgam com suas próprias regras.
Você tem pessoas que quebram regras que são óbvias em qualquer sociedade, como, por exemplo, urinar onde não se deve, eu acho que isso é uma regra óbvia, até pessoas que quebram regras implícitas que eles eram capazes de perceber. Regras de ritos, por exemplo, de tradições, pequenas tradições que são apresentadas ao longo do filme. Então, isso também tem essa virada de chave do etnográfico, que está muito relacionado também com o horror folclórico. Mas existem filmes onde gringos vêm pro Brasil, tipo, nos primeiros dias já sofrem de estereótipos que a gente lamenta, né? Que a gente reclama de um filme de Hollywood vir aqui, filmar um monte de turista na praia, no dia seguinte eles acordam sem órgãos, né? Acordam na banheira, ou então eles foram raptados por criminosos brasileiros. A gente também se lamenta disso quando é com a nossa. Então, para a sociedade sueca, né? Será que a gente não se importa porque eles são do designado primeiro mundo, porque eles são branquelos, são loiros? Não sei. Eu acho que a gente não se importa justamente por causa disso, porque eles são tomados como uma sociedade opressora, em detrimento dos oprimidos, né? Não é um olhar ao outro tão diferente seu, como foi, por exemplo, o olhar do Jean-Ralphio quando ele viajou para a África e documentou os costumes dos povos originários. Ou, no caso desses filmes que você citou, né, filmes hipotéticos, mas que se viaja, por exemplo, para a América do Sul e desbrava a América do Sul como se fosse um espaço ainda não civilizado. Eu acho que aí a gente não se incomoda, ou pelo menos eu não me incomodo, porque as câmeras estão viradas para uma sociedade que é tomada como igual. A sociedade sueca é tomada como igual à sociedade americana. Não há uma diferença, senão do idioma e senão dos costumes também. Mas não há uma diferença civilizatória que o filme tenta trazer, ou que os personagens miopemente tentam enxergar, porque, na verdade, a diferença de civilização para selvageria é só o olhar da pessoa para aquele mundo, não propriamente dito o mundo. O filme trata-se também de uma grande eleição, de uma certa figura importante para aquela comunidade, para as próximas edições daquele festival. A Florence Pugh é eleita rainha do festival e ela escolhe um sacrifício. A Rainha de Maio. Rainha de Maio, é. E até isso me deixou um pouco enraivecido, porque por que uma americana chegaria lá e seria eleita por aqueles suecos a rainha do festival deles? E aí entra o outro elemento do filme, que talvez não seja a parte previsível do filme, é que você tem um espião dentro daquele grupo de amigos, né? Ele leva uma candidata. O que seria uma boa candidata, na minha opinião, para um festival Midsommar? Seria uma pessoa tão fragilizada, tão mentalmente instável, tão emocionalmente devastada, que diante daquilo faria o que ela faz no fim do filme, sorriria. Diante daquele cara que ela chamava do namorado, incendiado, com a pele de urso. E eu gosto da ideia dela ser a Rainha de Maio, primeiro porque ali ela tá literalmente matando a eu anterior dela. Ela não vai mais voltar a ser a personagem, a mulher que ela era antes do filme, ou no início do filme. Ela troca vestes sombrias, escuras, por vestes claras, e quando ela faz isso, ao não enfrentar a culpa diretamente, ou não enfrentar o luto, ela acaba enlouquecendo. Mas ela faz uma coisa que até então ela não tinha feito o filme inteiro, que é tomar uma decisão. Ela decide. Ela decide e escolhe o namorado para ser tributo, usando o termo de Jogos Vorazes, para ser tributo do festival. Ele vai ser um tributo. Ela decide, ela que termina o relacionamento, ela é ativa, mesmo que o filme inteiro ela parecesse passiva. Em algum momento você fica com pena desses personagens? Os homens? No terror folclórico, sempre são os personagens que terminam por cavar suas próprias desgraças ao tentar explorar mais, ou tentar normalizar, mas talvez normalizar não seja a palavra adequada, convencionalizar aquela sociedade estranha ao seu olhar. Então eu quero que aquela sociedade seja igual à minha sociedade. E esse é o erro desses personagens. Eles não têm como mudar aquela sociedade. Eles podem ser mudados por ela ou mortos por ela, mas eles não têm como mudá-la. E a nossa tentativa, eu acho que aí entra o grande barato do terror folclórico, é que é o medo de nós não termos a capacidade de impor as nossas próprias visões. E aqui eu vou usar um termo genérico, colonizantes, mas não, naturalmente não é uma colonização, mas a nossa visão colonizante dentro de uma sociedade que não a aceita. Quando a americana é eleita rainha do festival, eu sinto isso. É excelente palavra, né? É uma palavra usada muito em cinemas mundiais em referência a Hollywood, né? Do cinema de Hollywood, o cinema americano como um todo, ser um efeito colonizador pelo seu domínio da cultura pop. E ao mesmo tempo, não sei, eu não consigo ver isso como também uma... Poderia ser um comentário extra-filme, mas eu acho que não é, né? Dos americanos virem pra Suécia e um deles ser eleito rainha do festival folclórico. Não sei, sabe? Isso são essas pequenas
confusões metafóricas, eu acho que me deixam com uma pulga atrás da orelha de que esse filme não é tão congruente, ou esse filme não é tão inteligente quanto ele quer ser. Mas será que essa ideia dela se tornar Rainha de Maio não é convergente, não vai a um encontro do que a gente tá, ou do que eu estava comentando? Ou seja, o americano chega querendo impor sua visão, ou não sendo o caso de impor sua visão, mas querendo documentar o outro como estranho, diminuir o outro pelo seu olhar para o outro e dizer, tá vendo como eu sou tão superior que eu documento a existência deles como algo aberrante. E no fim do filme, esses caras que viajam para documentar, todos morrem, e que ela é um consorte, ela vai como consorte da viagem, ela termina sendo colonizada pelaquela maneira de enxergar o mundo, pelaquela maneira de viver em sociedade. Então, no fundo, não são eles que estão indo lá colonizar, eles são, ou ela, no caso, colonizada pelaquela sociedade bizarra sueca. And I was raised by a community that doesn't bicker over what's theirs and what's not theirs. That's what you were given. But I have always felt held by a family, a real family, which everyone deserves. And you deserve it. Only Christian could walk in. He's what I'm talking about. He's my good friend and I like him, but Danny, do you feel held by him? Does he feel like home to you? O Pelle, né, que é o personagem sueco que leva eles, você falou bem, ele fala no começo, ele começa a jogar umas ideias pra ela ir. Ele senta do lado dela, né, e começa a falar com ela sobre achar o namorado dela meio babacão, né? Ele não é a família dela, de verdade. Que o público que ele tá ali é muito mais acolhedor que esse namorado dela. E eu achei ali uma das cenas mais importantes, né, uma chavinha do puzzle que é o filme. Que aí, de novo, me faz ter pena dessas personagens. Eu fiquei com pena deles, porque tudo pareceu uma coisa arquitetada, né? Como se eles fossem ovelhinhas levados pro matadouro. Apesar do filme fazer muita força pra eles serem todos babacas, eu fiquei com pena deles. Eu chamei eles de vítimas, né? No final das contas. Eu acho que eles acabam vítimas desse processo. E apesar de que suecos morrem durante esses jogos vorazes também, né? Entre esse festival de verão, a morte dos personagens suecos é sempre consentida, né? Eles estão sempre... Até o cara que tá queimando com ele lá no final, na cabine de madeira, tá lá porque quer, ou tá lá porque aceitou a missão, né? E não tem consentimento com os americanos. Eles são executados criminosamente mesmo. E, ao mesmo tempo que o filme quis justificar a morte deles, transformando eles todos em babacas, eu acho que esse trabalho de consentimento, assim, não funcionou. Eu não sei se a transformação da Florence Pugh seria completa se ela aceitasse o consumo dela, né? A antropofagia dela própria nesse festival. Talvez fosse aí a visão não colonizadora dessa transmogrificação dela, né, pro festival sueco. Não ela virar rainha, mas ela se oferecer como tributo para os costumes deles os personagens dessa comunidade do filme. Essa visão do consentimento é uma boa visão tua, eu acho interessante, até dá pra gente desenvolver um pouquinho nisso. Mas teria como eles consentirem uma sociedade que é estranha a eles? Teria como consentir com uma sociedade que prega regras tão radicais em que, por exemplo, a morte não é algo tão assustador quanto é na nossa sociedade? Aí também vem aquele outro tema, né, do filme, da culpa dela. Enquanto ela carrega um peso muito grande pela morte dos pais, os pais daquela comunidade, que são aqueles dois anciões, ninguém carrega, pelo contrário, eles rejubilam. Mas é um sacrifício consentido, né? Como foi roubado dos pais dela, né? A irmã se suicida, mas ela leva os pais, né? Então você tem uma mini dinâmica disso ali no começo, onde a morte dos pais não é consentida, mas a da irmã é. Esses dois rituais levam com eles vítimas, né? Os pais da Florence Pugh e os americanos na Suécia. Há um espelhamento aí, talvez, né? Eles são puras e simplesmente vítimas. Mas não vai ser isso que me vai fazer desgostar do filme, porque eu gosto do Mike Myers matando a Bess em Halloween, por exemplo. Um monte de gente inocente que estava só transando. Então, dentro de um filme de terror também, que você ainda tem comportamentos umas nuances mais complexas, em que a moralidade joga um jogo mais importante, e nosso conhecimento de mundo também, parece até mais razoável. A gente sente pena. Bem, uma coisa que a gente não vai disputar é a apresentação ao mundo da Florence Pugh, né? Que esse filme levou ela um reconhecimento em vários países. E ali eu já havia conhecido. E quando ela vai fazer o Midsommar, ali foi um juízo confirmatório, porque eu acho ela uma grande atriz. E aí, imediatamente, pouco tempo depois, lançou Little Drummer Girl, que é uma série do Park Chan-wook, que é também protagonizada por ela.
Então aí você tem todas as evidências que você precisa de que você está diante de uma powerhouse, né? De uma atriz que ela compreende muita coisa, ela é muito poderosa dentro do cinema. Eu espero, porque eu sei que para o ator é necessário ganhar, pagar boleto, ganhar dinheiro, eu espero que o trabalho dela como Viúva Negra não eclipse todo o talento dela ou todas as dimensões que ela pode alcançar dentro do ofício dela. Cito aqui o grande Robert Duvall. Eu faço um pra mim e um pra eles. Otton Bastos, tira a gente daqui. E o sertão vai virar mar, e o mar vai virar sertão. Márcio Salem, conta pro ouvinte aí onde que encontra o seu trabalho na internet. Você pode encontrar o meu trabalho no Instagram, no @Cinema com Crítica, ou no site, o cinemacomcritica.com.br. E você pode se esbarrar comigo nos meus perfis Márcio Salem, seja no Twitter, seja no YouTube, seja no TikTok, não fazendo dancinhas, por favor, mas tentando trazer algum esclarecimento, iluminar as ideias. Valeu pelo convite, Lino. Valeu, Márcio. Muito obrigado. Esse filme é bom? É uma produção do Metrópolis. Eu sou Lino Meirelles, com João Andrade na montagem e finalização. Você me encontra no site metropolis.com/Lino Meirelles. No Instagram eu sou o Lino Meirelles e no Letterboxd, Lino Meirelles. Valeu!